Olá! Dando sequência à nossa série, de vídeos relacionados ao chassi E9000 Huawei, um overview básico. Nós falamos sobre o perfil computacional para ser distribuído nos slots nos quais nós estivemos trabalhando. No nosso caso, do laboratório Network, nós estamos usando os slots 2, 3 e 5 para operar com o sistema operacional VMware. Dessa forma, nós padronizamos um profile que está sendo distribuído para essas três máquinas, ou seja, para esses três hosts, de uma forma que a gente possa ter o melhor desempenho desses hosts no momento de instalar um sistema operacional VMware. É lógico, podem surgir vários outros modelos, podemos até dizer várias outras receitas de bolo para que você possa ter um melhor desempenho do seu host. No entanto, mais à frente a gente vai ver algumas características de hosts. Então, por hora, vale saber que para que o host possa apresentar o melhor desempenho lá no chassi E9000, é interessante que a gente crie os profiles. Podemos dizer o seguinte: eu consigo rodar um host lá sem profile associado? Sim. Se a gente voltar aqui e verificar, nós temos um host sem profile associado. Opa, perdi a conexão. Legal. Então, nós temos um host que está no slot 13, É um host que não tem profile associado, ou seja, se a gente verificar lá no campo onde a gente está trabalhando, aí, ó, o slot 13 não está associado a nenhum host, ok? Então, esse era um overview sobre essa questão dos profiles para os hosts. Eu tenho outros itens aqui que eu posso tratar relacionado a pool, criação de pool para endereços físicos dos meus hosts, das minhas placas. Eu tenho identificação de recursos, eu tenho capacidade de eu gerar pool de recursos diretamente através de tudo que tem fisicamente nos hosts. Só que, como eu falei, o nosso ambiente ele utiliza VMware e toda essa gestão de pools, de recursos e tudo mais está sendo feito lá na camada de sistema operacional. Poderia fazer por aqui na camada de hardware? Sim. Será que eu teria um melhor desempenho? Possivelmente. Mas no modelo que nós escolhemos, nós identificamos que a gestão de tudo isso ficará mais fácil, didaticamente mais fácil, tanto para o aluno como para o monitor e professor, que ele trabalhe com tudo isso dentro do sistema operacional, lá na camada de sistema operacional, de virtualização. Vai ficar mais prático para a gente tratar dessa forma. Bom, então o ponto agora desse vídeo, depois do overview básico, é a questão de suítes. Então aqui eu tenho um item que a gente chama de EasyLink configuração, onde eu tenho um switch. Então nós temos switch centralizado, é um modelo de switch que a gente trata, que por necessidade do ambiente, nós não vamos trabalhar com essa questão de switch 100% centralizado. Tá? Eu tenho aqui um wizard de configuração para switches, onde eu tenho aqui um nome de profile para o switch, onde eu posso escolher as placas que eu vou estar trabalhando. No caso, lá o switch que está conectado lá no nosso E9000 é um CX310. E tem outras placas que estão em standby, só que elas não aparecem lá, elas estão em standby. Tá? Mas o que vale ficar atento é o seguinte, a configuração do switch em si. Tá? Então, o que acontece? Esse switch, ele também precisa de um profile. Então, eu tenho que ter um profile relacionado, tá? Com o switch que eu conectei.
E eu preciso fazer esse deployment, ou seja, eu preciso, assim como eu fiz um deployment de uma configuração para os hosts, eu também preciso fazer um deployment das configurações relacionadas ao switch, para que o meu switch funcione. Tá? Então eu vou mostrar aqui rapidamente. Eu conheço o meu switch, então eu sei que o meu switch é um CX310, que está conectado lá agora, que tem conexões 10 gigabit Ethernet e 40 gigabit Ethernet. Tá até aqui o modelo do slot. Tá? Ele mostra para mim já uma questão relacionada com o slot. Tá? Então eu vou editar este perfil, tá? Para eu não precisar ficar criando outro perfil e gerando qualquer conflito lá, porque a nossa E9000, ela, apesar de ser para o ambiente acadêmico, ela está em produção no ambiente acadêmico, ok? Então eu vou marcar aqui os itens de edição para que a gente possa bater alguns pontos aqui importantes. Então, inicialmente, é aquilo que eu já falei em algum vídeo passado. Eu preciso ter um endereço IP e uma máscara, pelo menos, dentro da minha rede para esse switch, tá? Ele tem que estar atrelado. O meu switch ele tem que ter algumas portas de configuração, então eu tenho que ter alguns modos de configuração, então eu tenho aqui via porta de conexão, tenho aqui uma gestão do administrador, tem uma gestão do root, que é essa que eu estou fazendo aqui agora, é a gestão de root. Se eu abrir um browser aqui, uma página, e tentar acessar esse endereço aqui, eu vou ter que usar o modo de gerenciamento administrador e não o root, que é esse que eu estou usando agora. Tá? Tenho dentro do meu switch, então eu defino o modelo que eu estou usando de profile a partir da minha placa. Então, se a minha placa é uma placa 900, uma placa 700 e por aí vai, uma placa do switch, ou seja, o meu slot lá tem uma identificação. Então, CX310. Esse tipo de informação sobre o slot, a identificação e tudo mais, a gente tem na documentação oficial da Huawei, que está disponível tanto para os monitores quanto para os professores. E, possivelmente, se algum aluno tiver interesse, também para os alunos. Tá? Aquele que quiser saber mais sobre o ambiente. Então, uma vez que eu tenho o switch estabelecido, eu vou criar um profile para esse switch, ou seja, para eu poder fazer um deployment com as informações que o switch vai receber. Então, primeiro definir um IP e a máscara. Depois, por padrão, já vem esses 3 tipos de opções de modo de gerenciamento. Tá? Eu posso criar mais se eu quiser. Posso criar outros modos de gerenciamento. Mas aí vem um ponto importante para a gente, que é a questão do uplink. Tá? O uplink do meu switch. Então, só para a gente entender, ó, lá fisicamente no meu switch, o uplink realmente ele está chegando via porta 1. Então eu tenho porta 1, né, 2.1. Quem que é essa porta 1? Né? É a porta onde está chegando lá do meu provedor de internet, por exemplo, no caso aqui de um outro switch, né, do laboratório, onde eu estou entregando essa conexão de rede da rede 192.168.40.x /24. Então, aonde que está chegando esse uplink? Está chegando, né, na porta 1 do meu switch. Então, eu estou recebendo lá o quê? As características da rede do laboratório, do Lab Cisco, estão sendo entregues para a minha E9000 através de quem? Através dessa porta 1 do switch. Tá? Depois eu criei 2 outras redes ali para a gente poder fazer a conexão à SCSI. Então eu criei uma porta de uplink à SCSI, que é a porta 15, e depois eu estou usando a porta à SCSI 2, que é a porta 16. Então eu estou gerando uma redundância lá no meu sistema para tratar com os dados do iSCSI. Mas, enfim, imagina que eu precisasse ter a conexão do CSI Lab, que é uma rede 192.168.66.0/24, aqui no meu switch. O que eu iria fazer? Bom, eu iria vir aqui, ou qualquer outra rede que fosse, tá, pessoal? Eu viria aqui em uplink, uplink, né? Eu ia colocar aqui, ó, CSI Lab, né? É um link compartilhado? Não, é um link normal que eu vou usar, né? E como é que está a interface? A interface vai ser uma interface de porta. Como é que vai ser essa interface de porta?
que eu vou estar tratando? Vai ser uma interface física mesmo, ou seja, eu vou chegar ali com um cabo, né, uma conexão à internet ou uma fibra, tá? E conectar onde? Numa porta que eu vou determinar, certo? Eu posso colocar uma nota se eu quiser, eu posso deixar a autonegociação ativada, eu prefiro trabalhar desse modo, deixar com a autonegociação ativada, tá? E aqui embaixo eu vou selecionar qual porta que eu vou estar utilizando. Então, eu vou pegar a porta 8, né? Que eu deixei marcada lá, porta 8. Não pode ter esse tipo de característica, eu esqueci disso. CSI Lab. Legal, agora passou. Então, criei aqui um uplink, um novo uplink, ou seja, para eu receber a rede de onde? A rede do CSI Lab. Junto lá com o meu switch no slot da E9000. E assim eu poderia fazer várias outras configurações. Ah, mas vem a dúvida. Ah, mas então quer dizer que cada rede que eu for receber eu vou ter que habilitar uma porta do meu switch? Não. Eu posso pegar, por exemplo, pedir, né, para o pessoal da administração de redes, falar, pessoal, eu preciso de uma porta de uplink chegando na minha E9000 e que tenha a VLAN, por exemplo, do CSI Lab, a VLAN do pessoal da rede de laboratórios, os LTIs. Preciso de uma VLAN que tenha a configuração do Lab Network e preciso também do CSI Lab. Eu poderia, sim, numa única porta de uplink, receber todas essas VLANs. E aí, qual que seria a configuração? Então, vamos gerar uma configuração aqui. Eu ponho aqui um novo uplink. Então, eu posso escrever aqui todas ACAD, ou seja, todas as redes acadêmicas, vamos dizer assim. O uplink, ele é normal, mesma coisa, e a porta vai ser o modelo, né, o tipo de interface não vai ser mais o tipo físico. Então, eu vou marcar o tipo de interface aqui, trunk, onde eu quero receber várias VLANs, né, distintas chegando ali na minha porta. A porta em si é uma conexão física, tá? E aí, aqui eu tenho algumas características que eu posso colocar, né? No caso, se eu quisesse editar, eu posso editar aqui, para um modelo de porta trunk que eu quiser, tá? Então, eu marco aqui as características. Se eu quiser, eu posso determinar, por exemplo, que eu vou passar a VLAN, vou colocar modelos fictícios aqui, que eu vou passar a VLAN 50, a VLAN 51, a VLAN 52, a VLAN 53 e por aí vai, aqui nesse ponto. Tá? Então, seria essa uma das características, se eu quisesse criar esse tipo de item. Essa do CSI eu vou apagar, porque na verdade a gente não vai utilizar isso por hora, tá? E vou deixar como é que estava. Bom, VLAN de negociação, VLAN de trabalho, então aqui é onde eu crio as minhas VLANs, certo? Então, por exemplo, o Lab Redes, que é esse uplink que está chegando aqui em cima na porta 1, ele está atrelado a VLAN 6, que é oficialmente a VLAN do Lab Cisco dentro de todo o Inatel. Então, em qualquer item, em qualquer local do Inatel que eu tiver uma porta de switch e essa porta de switch estiver na VLAN 6, ela vai, o dispositivo que for conectado ali vai entrar na rede do Lab Cisco, né? E tenho uma VLAN 500 aqui que eu coloquei com um valor bem alto, que é o quê? É a minha VLAN, a SCSI, ou seja, para dentro da minha rede relacionada a E9000, certo? Então, pontos a observar. Eu preciso, dentro da configuração do switch, gerar um perfil para esse switch. E uma vez que eu gerei esse perfil, mesma coisa. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer o deployment, ou seja, o deliver. Eu tenho que entregar tudo isso para o meu switch. E aí sim vai aparecer que o switch é algo interessante da gente notar que eu só tenho um slot associado. E se eu só tenho um slot associado, o que está acontecendo? O slot 4, né, porque a E9000 ela trabalha com essa paridade de switches. Então ela tem um switch que seria o switch 1 e switch 4. Ela trabalha com a paridade de switches, mas ele só conseguiu entregar, né, fazer o deployment do switch 1. Tá? Então, no caso, o que eu vou fazer aqui?
como eu alterei o plano, e ele está aparecendo aqui, ó, o plano para mim está modificado. Então, o que eu tenho que fazer? Por mais que eu não mantive as alterações que eu fiz, mas a partir do momento que eu entrei aqui e editei algum item aqui, eu tenho que voltar aqui na minha gestão e pedir para fazer o quê? O deployment novamente. E aí, na hora do deployment, eu tenho que ficar atento, por quê? Porque o meu deployment ou delivery tem que ser online. Por quê? Porque eu já tenho meu ambiente de produção rodando, minhas máquinas estão conectadas, lá tem alunos lá fazendo algum experimento, possivelmente, né? Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que marcar que esse deployment vai ser online. Porque se for offline vai acontecer o quê? Vai ter um pico de conexão, tá certo? Então eu vou marcar aqui o delivery, dar um OK, tá? Daqui a pouco a tela some e a gente volta para a tela normal. Então, nesse momento, o que eu tinha para mostrar para vocês era até esse ponto, ok? Até o próximo vídeo.